Em relação ao que está vindo pela frente, o 24, o Corinthians gastou só de direitos econômicos, que a gente sabe até pelas notas oficiais que a nova diretoria colocou, fez questão de pôr os valores ali e tal, 130 milhões de reais contratando Félix Torres, Rodrigo Garro, esses jogadores todos, alguns não gastou com direito econômico, mas certamente vai ter lá imagem, comissão de empresário, comissão, essas coisas todas. salário, tal. Obviamente nunca é de graça. Eu imagino quando o César ouve alguém de rádio e TV, olha, não, esse veio de graça. Ele deve quase cair da cadeira dele, da onde ele está, hein, César? De graça não tem ninguém, né? Algumas máximas que a gente brinca que caçadores de lendas, né? Veio de graça, não veio nada de graça. Tem luva, tem um valor de comissão pelo contrato, tem um valor de comissão para o empresário, tem um salário alto. Então, assim, esse de graça, aí não tem nada de graça. Ou a outra, outras duas são comuns, né? Se contrata que só a venda de camisa vai pagar a conta. Nossa. Mal sabe o torcedor que o quanto sobra dinheiro de venda de camisa não é nada. O clube normalmente já recebeu, já adiantou e já foi. Ou então, traz como patrocinador, vai pagar o salário. O único caso que isso aconteceu de verdade foi o Corinthians com o Ronaldo. Mas porque era o Corinthians e porque era o Ronaldo. Não existe outros Ronaldos, não existe isso não acontece. Então são umas lendas que o torcedor acredita, que alguém compra, e isso vai se perpetuando. E não é verdade. Então, de graça, ninguém vem de graça. O custo é sempre um custo alto, seja por salário, seja por comissão. E o Corinthians paga muita comissão, esse é um outro ponto. Então, renova contrato, paga comissão. Vende, paga comissão. Compra, paga comissão. Então, assim, é um custo que acaba desses 100 e tantos milhões de contratação, deve ter um bom volume aí de adicional em comissões que vão acabar drenando o recurso ou virando dívida, que é o que acaba acontecendo ali. Tem alguns empresários que estão na justiça contra o clube por conta dessas dívidas. Não, perfeito. E tem ainda aquela compra que muitas vezes o cara saiu do clube, saiu mesmo assim, ele se livrou do clube anterior, mas você compra parte dos direitos dele, né? Então, além da luva, do salário, da comissão do empresário, você está comprando uma parte. Acho que o Guedes, o Corinthians vai e compra 40% dele mesmo. Exato. E aí você tem mais a pancadinha que você dá para o próprio Guedes, né? Exato, e aí veio de graça, né? Você pagou 40, você pagou 2, 3, 4, 5 milhões pelos esses 40% que para o torcedor e para quem vendeu a ideia é como se fosse de graça, não é de graça. É isso, por isso que se fala, por exemplo, a operação do Igor Coronado. O Al Ittihad deu a rescisão, ele estava livre no mercado, mas você está pagando comissão, comprou parte dos direitos, então aquele montante dá aquele valor que todo mundo fala aí de 2 milhões por mês, mas outros têm todos esses valores e mais o direito econômico. Então o Pedro Raul foi 25 milhões só para o Toluca, mais a comissão, mais a luva, mais o salário, e talvez possa ter comprado um pedacinho do direito do jogador. Então, é que tudo isso e mais o 25 para o Toluca, né? Alguns jogadores não têm só essa parte. Eu não estou errado, é isso, né, Grafete? É isso mesmo, é isso mesmo. E aí, muito jornalista, e aí certamente o torcedor, e tem dirigente também, tá? Que não sabe como funcionam as coisas. Então, quando um diretor... Não estou dizendo que isso aconteceu no Corinthians, tá? Mas isso são coisas que acontecem. O diretor esportivo foi lá, o executivo de futebol, os nomes bonitos que dão para o pessoal que entende pouco do dia a dia, entende pouco da dinâmica do futebol, mas gosta de negociação. Então vai lá, contrata o jogador, manda para o financeiro pagar. O presidente às vezes não sabe como é que está envolvido a conta, o que pagou, o que não pagou, para quem vai, para quem não vai. Então esse tipo de situação, e o torcedor não tem nenhuma obrigação de saber, né? Mas aqui quem conhece um pouquinho da estrutura tem que contar. Tem muito dinheiro que circula no futebol e nunca é de graça. Então, essas histórias elas vão ser contadas porque depois alguém vende na rede social que é de graça e pronto, vira... Se você fala que custou caro, como custou caro? Era de graça. Pelo amor de Deus, perfeito. Qual é a ideia que você tem já do 24, dessa nova administração? Gastou aí, como eu falei, 130 só em direitos econômicos, fora todas essas outras coisas. O Corinthians optou por liberar aí 13 jogadores, 14 jogadores, trouxe outros 12, ainda ficou com o Michael, que agora teve a lesão, mas também permaneceu com ele emprestado ali por 500 mil euros, alguma coisa assim, pagou e trouxe esse jogador. Optou por uma super reformulação, que talvez custaria mais barato se permanecesse com outro jogador, pagando, se fosse o caso, a luva um pouquinho de novo, ou o direito, enfim.
mas de qualquer maneira, te assusta um começo? Você acha que poderia ter não gastado esse dinheiro? Ou você também não pode, a roda não pode parar de vez e você simplesmente falar, estou abdicando de jogar os campeonatos? Você precisava ter um time, então você entende que se gastasse para tentar minimamente remontar e repor esses 13 que saíram? Que avaliação que você tem aí desse início de trabalho do Augusto Melo, do Rosala Santoro também, enfim, o novo diretor financeiro? Bom, então, quando você e aí vou usar sempre um pouco da referência do torcedor na rede social, claro, porque ele é um termômetro, tá? Aí o torcedor fala, mas dispensou 13 atletas e contratou outros, então, mas contratou pagando menos. Quem garante? Essa é a primeira coisa. Quem garante que contratou pagando menos? Porque um ganhava não sei quanto, e quantos ganham todos os outros? E gastou 130 milhões em contratação, então esse é um valor que não estava, o torcedor também não coloca na conta. Então, além do salário, vamos imaginar que trocou 6 por meia dúzia. Só o salário. Não põe o 130, que Isso tem que pagar, então você vai ter que pagar. E essa é uma dívida perigosíssima, porque é dívida que vai para a FIFA, se não for paga, especialmente com o clube do exterior, que no Brasil vai virar transfer ban, vai virar problema, vai virar correria. Então, assim, não é a melhor forma de gerir, e aí, especialmente o clube que inicia o processo com um ano com 1 bilhão e 200 de dívida para pagar. Agora, tem outros lados, digamos aqui, essa história, né? Tem novos contratos de publicidade, aumentou as receitas, né? Tá se movimentando para trazer novos parceiros. Então, ou seja, tem aqui um movimento positivo. Tudo tem um lado bom e um lado ruim. O lado ruim, por exemplo, do novo contrato lá com a VideBet é que teve que pagar uma multa para a PixBet, eu acho. Né? Isso aí. Então, assim, aquele valor todo não é aquele valor todo. Tem uma multa que está sendo paga. Já demitiu o Mano, tem lá no balanço, acho que tem um valor de até grande para pagar ali para ele. Então, assim, você começou já gastando o que não deveria. Quando você faz alguns contratos, esse é algo que eu tenho chamado a atenção de muita gente, você fez um contrato enorme aí com a VideBet. O clube de futebol precisa antecipar dinheiro o tempo inteiro, não é por nada, mas assim, porque o começo do ano você gasta mais do que arrecada, porque os estaduais pagam menos, porque você começa a receber dinheiro, uma parte do dinheiro do Campeonato Brasileiro só vem ali a partir de dezembro, então você faz os adiantamentos. Só que quando você assina um contrato com um parceiro que o mercado não conhece, você tem muito mais dificuldade em antecipar estas receitas, né, para poder fazer frente ao seu dia a dia. Então, assim, o Corinthians hoje poderia antecipar a VideBet, mas quem conhece a VideBet é a ponto de ir lá, vou antecipar esse dinheiro. Né? Por isso que os 120 por ano ou 360 em 3 anos, na minha cabeça, e eu estou fazendo, e eu não sei, eu conto com 10 pau por mês. Eu não falo em 120 nunca, porque não dá para saber nem o que vai acontecer lá na frente, né? Exatamente. Primeiro você tem o risco, né, de uma empresa de pagar ou não. Isso pode acontecer com a VideBet, pode acontecer com uma empresa, com lojas americanas que praticamente quebrou, enfim, e era uma empresa, né, de capital aberto. Não é o problema com a VideBet, mas é um problema de pagar ou não. Mas é um problema de o mercado não conhecer uma empresa que é sediada em Curaçao e que você não tem como antecipar esse risco. Da mesma forma que aí o clube demora para assinar um contrato com a Globo, que por mais que a gente goste ou não da Globo, quando você precisa antecipar esse contrato, você sabe que você vai no banco, bate lá na porta, o banco te antecipa na hora. Você vai assinar com a Zezé TV. A Zezé TV, quem é? Como é que você antecipa esse dinheiro? Mas eu tenho um contrato, não antecipa. Então, é outro problema. Quem está emprestando dinheiro para a Globo, o Pix é no outro dia. Para outro, o cara pode falar, ou vai até cobrar um juros maior. O juro maior, tá bom, vou te pagar. Na Globo eu cobro 5%, na TV a cabo qualquer ali, eu vou te cobrar 20%, porque eu tenho dificuldade em saber se eu vou receber. Então, esse também é um outro ponto que precisa ser considerado quando você faz esses contratos com parceiros diferentes dos tradicionais. Não significa que eu não possa fazer, mas tem que estar muito claro que você vai trazer algumas dificuldades. Então, assim, o que eu vejo deste ano, desse início de temporada, são sinais desencontrados ainda para mim. Né? Conhecendo um pouco do perfil do Rosala, ele deve estar tentando colocar um pouco de ordem na casa, mas sabendo que ele está num ambiente político, onde o político acaba ultrapassando o viés técnico. Então, assim, tem que contratar.
Por quê? Porque tem que contratar, porque já o jornalista está batendo na minha aqui, porta reclamando. a torcida organizada está batendo ali, o Vessone está dizendo que o time está mal, jogou, aí, pronto. Aí o outro jornalista vai lá e fala, o técnico não sei o quê, então manda embora o treinador. Então, assim, tudo acontece num ambiente político e nervoso que muitas vezes ultrapassa a capacidade do técnico de falar, tem que fazer desse jeito. Então, acho que há sinais de melhoras, mas há comportamentos tão complicados e ruins como os de sempre, né? Então, acho que aqui tem que ter um equilíbrio. O Corinthians tem assim, quase que assim, desliga tudo aqui, vamos parar todo mundo, vamos ver qual é o caminho correto para sair desta situação e chegar numa situação melhor. Traça o plano, implementa o plano, chama a torcida e vamos junto, porque fazendo mais do mesmo e boicotando um trabalho de tentativa de reestruturação, é o que a gente falou também há pouco. Repetir o que se faz não vai ter resultado diferente, o resultado vai ser o mesmo que se tem nos últimos anos, né? Um clube endividado, com problema de pagamento, com dificuldade em contratar, enfim, e olhando os adversários sempre melhorando de alguma forma.